E Pai, nós te louvamos, bendizemos, engrandecemos o seu nome, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, Pai, como família, para juntos aprendermos mais da tua palavra, Pai. Neste momento, Pai, nós viemos te pedir, Pai, venha repreender todo o mal, Pai, que queira se levantar contra essa aula, Pai. Venha, Pai, repreender tudo aquilo que queira impedir, Pai, dessa aula não acontecer, Pai. O Senhor venha, Pai, estar, Pai, abrindo nossos olhos, venha estar abrindo o nosso coração, tirando, Pai, todo o tampão dos nossos ouvidos, Pai, para podermos, Pai, ser edificados pela Tua palavra, Pai. Dê graça, dê autoridade, dê entendimento ao pastor Sandro, Pai, para que ele venha nos ensinar, Pai, aquilo que está de acordo com a Tua palavra, Pai. Fica conosco, Senhor Jesus, e tudo que for feito, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amados, nós vamos começar assunto novo. Tratamos bastante aí nos últimos meses sobre seitas e heresias, bastante assunto. Mês passado, batemos bastante na tecla sobre a igreja perseguida, desafios da obra missionária. E agora nós vamos entrar numa nova etapa, né? Tratando bem profundamente sobre doutrinas bíblicas. O que é conhecido na teologia, ou nas faculdades de teologia sistemática. Seriam assuntos da Bíblia, como que eu posso dizer, por tópicos. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre Deus. Não só hoje, mas nas próximas semanas ou meses, né? A possibilidade de conhecer Deus, a existência de Deus, conceitos errados sobre a existência de Deus, formas de negação da existência de Deus, os atributos de Deus, os nomes de Deus, a doutrina da Trindade. Tudo isso e algo mais sobre Deus. Depois, vamos falar sobre Jesus. É Deus, mas especificamente a pessoa de Jesus. Depois, o Espírito Santo. E dá pano para manga, só sobre o Espírito Santo, queridos. É muito, mas muito assunto a ser tratado. Dons espirituais, fruto do Espírito, a personalidade do Espírito Santo, símbolos do Espírito Santo. Gente, o assunto é longo, é extenso, então nós não temos pressa, tá? Temos aí até o dia da nossa morte e até o dia da volta do Senhor para estudar. Então, depois de Deus, Espírito Santo, Jesus, aí vem doutrina do homem também. Depois tem doutrina dos anjos, podemos estudar. Doutrina da expiação, doutrina das últimas coisas, escatologia. Então, muito assunto interessante a ser estudado. Hoje estaremos dando início ao tema Deus, né? E aí entra na questão de teologia. Muitos combatem a teologia, mas basicamente, queridos, teologia é estudo acerca de Deus, ou estudo acerca das relações entre Deus, o homem e o universo. O interessante é que a palavra teologia, ela tem origem em dois termos que são gregos, que é o theos, significando Deus, e logos, significando discurso ou razão. Sendo assim, teologia é o estudo ou raciocínio, por assim dizer, acerca de Deus. Então, todo aquele que raciocina, estuda acerca de Deus, não deixa de ser um teólogo, por assim dizer. É claro que no meio cristão existem muitos teólogos aloprados, né? Existe tudo quanto é tipo de teologia louca no mercado da fé. E nós não vamos entrar por esse caminho. Nós vamos procurar ao máximo nos centralizar na palavra, o que a Bíblia diz acerca de Deus, o que a Bíblia diz acerca de Jesus, o que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo, e assim por diante. Então, é da máxima importância, né, estudarmos acerca de Deus. Por quê? Porque Ele é o bem maior que temos. Ele é a fonte, Ele é o sustento de vida, Ele que nos criou, Ele que tem, queridos. Lá em Atos 17, 28, na parte A, naquele famoso discurso, ou uma pregação muito
bíblica do apóstolo Paulo, lá na cidade de Atenas, né, um local onde que se respirava filosofia, conhecimento, muita erudição, o apóstolo Paulo diz que, em relação a Deus, nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, quando conhecemos a Deus, conhecemos também a nós mesmos. Quanto mais próximos de Deus, mais conhecedores seremos do nosso próprio coração. E vamos chegar à conclusão de que ele é enganoso. E se não vigiarmos, né, não é só o diabo que é enganador e mentiroso, mas o nosso coração pode também nos enganar, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E coração não é o nosso órgão que bombeia o corpo, mas a essência do nosso ser. Então, quase toda a sabedoria que possuímos, ou seja, a sabedoria verdadeira, a sabedoria sadia, por assim dizer, consiste em duas partes, né? O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Agora, será que é possível conhecer a Deus, já que estamos falando de conhecimento, né? Teologia, estudo acerca de Deus? Será que é possível conhecer a Deus? O famoso filósofo, matemático e tantas outras graduações que ele teve na vida, uma mente brilhante, Isaac Newton, ele afirmou certa feita o seguinte: o que sabemos é uma gota e o que desconhecemos é um oceano. Isso é uma verdade, queridos. É uma frase curta, objetiva, mas verdadeira. O que nós sabemos, não vou nem dizer que é uma gota. É menos que uma gota, é um chuviscozinho. Mas o que sabemos, mas o que desconhecemos é um oceano. É um dos mares que está no mundo aí hoje em dia, né? E com relação a Deus, nós podemos usar a mesma frase, né, dizendo que o que sabemos de Deus é um chuvisco, é uma gotícula, ao passo que o que desconhecemos de Deus é um verdadeiro oceano. Amados, Deus é um ser incompreensível, infinito, eterno e inescrutável. Isso a Bíblia afirma sem rodeios. Num certo sentido, ele é incompreensível, pois como podem seres finitos compreender o Deus infinito? Como podem criaturas limitadas como nós, como eu e você, conhecer na íntegra o Deus ilimitado, o Deus infinito? Em Romanos 11, 33 a 36, né, na conclusão ali da exposição de Paulo, ele, no momento de êxtase, né, ele adora Deus e faz uma declaração vibrante, quando diz: ó profundidade das riquezas, se referindo a Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, o apóstolo Paulo, uma mente brilhante, tinha plena consciência que o Deus que ele servia, que se revelou para ele na estrada de Damasco, era um Deus inescrutável, infinito, insondável. Lá em Isaías 40, versículo 18 e 25, olha o que o próprio Deus se revela nesses trechos. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Versículo 25. A quem, pois, me fareis semelhante para que eu lhes seja igual? Diz o santo. Possível. Não há outro igual. Lá no Salmo 36, versículo 5 a 7, também interessante, quando diz: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus
e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Afirmações contundentes, falando de um Deus ilimitado, poderoso, inescrutável. Portanto, queridos, não podemos, obviamente, compreender a plenitude da natureza de Deus, nem ter uma ideia completa de todos os seus planos, todos os seus desígnios, todos os seus propósitos. Há inúmeras perguntas pairando no ar. Por que determinadas coisas acontecem? Por que isso acontece? Por que isso aconteceu comigo? Por que fulano aconteceu determinada tragédia? Queridos, nós não temos respostas para tudo, né? Jó tinha muitos questionamentos. Por que de tanta desgraça acontecendo na vida dele? E nem sei se na glória Deus respondeu. Em terra, Deus não respondeu para ele. Deus mudou o cativeiro dele, deu tudo em dobro, mas não respondeu porque ele estava passando tanta prova. Nós sabemos porque lemos a Bíblia. Sabemos que ali houve um embate, houve ação do diabo, mas Jó não sabia. Tá? Então, as Escrituras afirmam que se pode conhecer a Deus, sim, em parte, não totalmente. Deus é indescrutável, é infinito, insondável, mas em parte podemos conhecer. Uma ínfima parte. Lá em Hebreus 1, versículo 1 a 3, é interessante quando diz assim, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, pela pessoa de Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, Deus falou no passado, antigamente, por meio de profetas, né? Só que na dispensação da graça, nesses últimos dias, ele tem falado conosco através do Filho. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. Quanto mais nos aprimoramos, lemos e conhecemos a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, conhecemos um pouquinho mais acerca da natureza de Deus. É o que o versículo aqui está dizendo. A quem Deus constituiu como herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Já é uma afirmação aqui da Trindade. Jesus é criador juntamente com o Pai. E ainda mais diz que Jesus é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Jesus é a cópia do Pai. Então, quer conhecer a Deus? Conheça mais e mais a Jesus. O apóstolo João declara também em seu evangelho, né, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem se referindo à pessoa de Jesus. Então, embora o homem, sem ajuda, né, sem a ajuda do Espírito Santo, ele não possa vir a conhecer a Deus, o Deus infinito, fica claro que Deus se revelou e pode ser conhecido até o ponto em que chega a sua auto-revelação. Então, ele se auto-revelou, claro, de forma bem limitada para nós. Ele, sendo ilimitado, se revelou de forma bem limitada para nós. Porque nós não temos condições de conhecê-lo plenamente, em todos os detalhes. Conhecer a mente de Deus. Isso é o óbvio. Até porque, se fosse o contrário, ele não seria Deus. Se conseguíssemos entender todos os mistérios de Deus, por que determinadas coisas acontecem, por que isso aconteceu, aquilo, meu irmão, Deus não seria Deus. E nós não seríamos homens. Então, é essencial que o homem, sim,
conheça a Deus a fim de experimentar redenção e de ter a vida plena. Mas não conhecer a Deus no total ou no pleno sentido da palavra. Durante essa vida, queridos, podemos e devemos conhecer a Deus até o ponto que eu posso dizer, o ponto necessário para a salvação, para a confraternização, para o serviço, para a maturidade, mas somente lá na glória, lá nos céus, passaremos a conhecer plenamente a Deus. Assim como ele é, diz a palavra, o veremos. Só na glória conheceremos, não vou dizer totalmente, mas muito mais do que conhecemos agora. Tá bom, queridos? Agora, mais um ponto. A existência de Deus. Existência de Deus. Deus existe, é um fato. É um fato. Algumas pessoas com boa razão questionarão, né, por A mais B, o valor dos argumentos sobre a existência de Deus. Porque existem vários argumentos que tentam provar a existência de Deus. Porém, queridos, a Bíblia em nenhum ponto argumenta a esse respeito. Nunca. Você não vai ver Deus tentando provar que ele existe. E nem o diabo faz questão de provar que ele existe. Nisso, né? Não faz. E Deus também não faz questão de provar que ele existe. Em toda parte, as Escrituras assumem a existência de Deus como um fato. Deus não tenta provar, mas a Bíblia já começa, já em Gênesis 1, dizendo que, no princípio, Deus. Já mostra um fato. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O salmista proclama, mais adiante, lá no Salmo 14:1, o seguinte: diz o insensato no seu coração, diz o louco, o tolo, diz o ateu em seu coração, não há Deus. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus, mas o louco diz, não há Deus, e diz isso onde? No seu coração. O cristão e todos os adoradores de Deus aceitam, sem questionamento, a existência de Deus como um ato de fé. Nós cremos, e não é só um ato de fé, é um ato de experiência com Deus, é mudança, é milagres, é a presença do Espírito Santo confirmando a existência de Deus. Até porque, queridos, a fé que o crente possui não é uma fé cega, não é uma fé irracional, não é um pulo no escuro ou um salto no escuro. Nós temos argumentos e mais argumentos para provar a existência de Deus. Mas, mesmo assim, podemos usar inúmeros argumentos, por exemplo, diante de um ateu, da existência de Deus, e ele morrer como ateu. Morrer como ateu, porque ele pode endurecer o coração. Às vezes o estilo de vida dele exclui a existência de Deus. Ele não quer que Deus exista porque, se o Deus da Bíblia existir realmente, segundo o conceito dele, vai ser uma agressão para a prática pecaminosa dele. Então, muitos negam a Deus, se proclamam ateu. Por quê? Conviver com um Deus criador seria atormentador pelo estilo de vida que a pessoa leva. Então, queridos, continuando aqui, Salmos 19, versículo 1, nós vemos uma declaração espantosa, linda. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, os céus é como que pregadores itinerantes de Deus. E ele vai aonde um pregador não vai. Lá no interior da África, os céus estão proclamando a glória de Deus. O sol, a lua, as estrelas, as estações do ano, tudo milimetricamente coordenado. Nada falta, nada atrasa. Tudo muito bem arrumado, muito bem agrupado. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quantas obras, queridos, das mãos de Deus! O homem, ele é
inexcusável. Ele não tem como argumentar. Nós vemos variedades, por exemplo, de, vamos dizer, frutas. Gente, como tudo isso pode ter vindo do acaso? Você come um abacate, daqui a pouco um abacaxi. Olha, cada um sabor, uma banana, um morango, uma pera, uma uva. É algo maravilhoso. Como que tudo isso, que cada um tem as suas proteínas necessárias para o nosso corpo, possa ter vindo do acaso? E é isso o argumento utilizado hoje em dia. Então, queridos, os argumentos sobre a existência de Deus, que nós vamos ver semana que vem, não vamos ver hoje, os argumentos não são um substituto para a revelação de Deus nas Escrituras, nem podem levar a uma fé salvadora. Repito, você pode argumentar por A mais B, tentar provar por A mais B que Deus existe, e a pessoa continua sendo ateu. Nós vemos aí pelo YouTube argumentos, questionamentos. Você vai ver, por exemplo, o John Lennox, que é um matemático lá de Oxford, é um cristão genuíno. E ele debate constantemente com Richard Dawkins, o patrono dos ateus atuais. E usa argumento mais argumento sobre a existência de Deus. E Richard Dawkins continua, quanto mais ouve, mais se torna ateu. Quanto mais argumento ele ouve, mais livros ele escreve combatendo o cristianismo e defendendo o ateísmo. Entendeu? Então, esses argumentos nem sempre conseguem provar ou levar alguém a uma fé salvadora. Porém, eles são um consolo para o crente. São, e podem servir ao pregador do evangelho para despertar os ouvintes a obter uma audiência atenta. Isso porque, queridos, só o Espírito Santo suprirá ou levará alguém a uma fé verdadeira, genuína em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos tratando em detalhes alguns argumentos. São famosos dentro da área teológica, que tentam provar a existência de Deus, né? Que seria, por exemplo, o argumento da criação, ou chamado cosmológico. Segundo, o argumento, deixa eu ver a lista aqui, que só esse cosmológico aqui ele é longo pra caramba. Tem bastante material. O segundo argumento seria o argumento do desígnio, ou chamado também de teleológico. O terceiro argumento seria o argumento da natureza do homem, também tenta se provar. O quarto, o argumento da crença universal. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos tratando desses 4 argumentos que tentam provar a existência de Deus, por A mais B. Mas mesmo com esses argumentos, como já disse, repito, pessoas continuam se afundando no ateísmo. Isso por muitas vezes, por uma questão moral em que eles vivem. Crer em Deus seria para eles algo atormentador. Amém, queridos? E Deus abençoe a cada um. Obrigado por sua audiência, por sua atenção. E abra aí, se alguém ficou com alguma pergunta, pode fazer, fale agora, ou não vou nem falar cálice para sempre, né? Porque mas ficou alguma dúvida? Se não, boa noite, Deus abençoe. Eu estou com a câmera fechada que eu estou no carro, tá, gente? Vamos estar orando para concluir. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor. Reconhecemos as nossas limitações. Tu és um Deus inescrutável, infinito, poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Tu és um Deus soberano, Pai. Onipotente, onipresente, onisciente. Sabe tudo, pode tudo, vê tudo, Pai. E reconhecemos as nossas limitações. E reconhecemos também que Tu és um Deus ilimitado. E é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor conhece a vida de cada um, Pai, que está agora na escuta, cada angústia da alma, cada necessidade.
cada milagre que cada um precisa, Senhor, das suas mãos, porque nós cremos que Tu és um Deus de milagre, um Deus que opera, um Deus que faz maravilhas, um Deus que, agindo, Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Teu agir, Senhor. Então peço a Ti nessa noite que o Senhor venha estender as Suas mãos sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha curar o nosso corpo de qualquer mal que esteja, Pai, se desenvolvendo, que todo câncer seja repreendido em nome de Jesus, que toda disfunção no nosso organismo, problemas mentais, demência, tudo aquilo que possa estar, Senhor, sendo desenvolvido em nosso organismo, Senhor, pedimos que o Senhor venha estar nos curando, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Sabemos que um dia todos nós teremos que partir, Senhor, mas é tão gostoso ver o Teu agir em nossas vidas, ver o Teu milagre, ver o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Aqueles que estão com problemas na alma também, que o Senhor vem estar curando, Pai, com tristeza profunda, com um princípio de depressão, Senhor, com problemas que só o Senhor pode solucionar, restaurar e libertar, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa a nossa noite de sono, Senhor. Restaura nossas forças. Aqueles que ainda estão acamados, Senhor, como o Gelton, a Aline, que ainda está se recuperando, outros irmãos, Senhor, talvez estejam aí com essa gripe que está assolando tantas pessoas, que o Senhor venha dar saúde plena para os Teus filhos, Senhor, para a glória do Teu nome, que eles possam estar se levantando, se levantando na força, no poder do Senhor, para servi-lo melhor, para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.